Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos juntos falando sobre os desafios dos negócios no nosso país, em especial as empresas familiares. Mas a nossa convidada de hoje vem de longe. Está lá no Planalto Central, no Distrito Federal, a doutora Carol Macedo, que é advogada especializada em direito imobiliário. Doutora Carol, seja muito bem-vinda aqui ao programa Negócios de Família. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar participando. Mas, doutora Carol, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou te pedir para tu contar um pouco da tua trajetória profissional até chegar a ser esta advogada ligada ao ramo de direito imobiliário. Bom, desde criança, meu sonho era ser delegada de polícia. Então, para poder ser delegada, eu descobri que eu ia precisar fazer o curso de direito. Só que quando eu entrei na faculdade, eu me vi completamente apaixonada pela área de direito e não quis mais estudar para ser delegada, quis ser advogada. Me tornou uma paixão e foi assim que eu comecei. Mas, doutora Carol, o direito hoje ele tem várias áreas. E uma delas, né, é o direito imobiliário, mas existem outras. Por que direito imobiliário? O que que te fez gostar dessa área? O que que te chamou a atenção nessa área? Eu já estava envolvida, eu cresci num bairro muito pobre aqui da região, e assim que eu me formei, alguns moradores me procuraram porque eles estão sendo notificados que poderiam perder suas casas por não serem casas regulares. Então, eu vi aí uma oportunidade. Eu comecei a estudar mais a fundo, entender mais o que poderia ser feito para proteger o direito dessas pessoas, que eram vizinhos meus, que eu cresci vendo aquelas pessoas ali. E aí eu comecei a estudar um pouco para poder ajudar a proteger o direito deles de continuarem com as suas casas. E aí foi que eu vi quão interessante era o direito imobiliário, quão ampla era a área, e aí eu comecei a me aprofundar, estudar, fazer especialização para poder servir melhor ali ao meu bairro e acabei tomando gosto e expandindo por toda a região aqui. Porque quando a gente fala na região aí do Distrito Federal, as cidades satélites, as cidades do entorno, existe uma grande necessidade de regularizar terrenos que muitas vezes já são de propriedade de famílias há muitos anos, ou que às vezes até são doados pelos gestores públicos, mas não estão adequadamente ajustados. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. O mercado imobiliário, ele vem numa crescente muito grande. Todos os dias se constrói condomínios, se constrói grandes regiões e muitas vezes fazendas foram desfeitas no passado e foram distribuídos pedaços de terra. As pessoas compraram seus pedaços de terra, porém nada disso foi regulamentado. Pessoas que receberam pedaços de terra, compraram seus pedaços de terra, nunca receberam a sua documentação que daria segurança para a pessoa. E essas novas crescentes imobiliárias, condomínios sendo construídos, prédios sendo construídos, pouquíssimos deles são regulamentados. Então, poucas pessoas têm realmente em mãos os seus documentos que podem te deixar deitar com a cabeça tranquila no travesseiro e falar: esse terreno é meu. Então, a qualquer momento, a pessoa pode ser notificada exatamente por essa falta de documentação e de regulamentação. As construções são feitas e depois o dono é que tem que se virar para poder conseguir seus documentos. Dentro da tua experiência como advogada ligada à área de direito imobiliário, tu pode trazer alguma situação que tu já concretamente atuou e teve sucesso nesse espaço de regularização imobiliária? Para mim foi o mais interessante, porque um rapaz, ele tinha um apartamento e ele resolveu vender o ágio. Muita gente não sabe dos perigos de vender o seu ágio. Então ele vendeu esse ágio porque ele precisava do dinheiro.
E aí a pessoa fez um contrato com ele de compra e venda, só que a pessoa deixou de cumprir esse contrato, não estava pagando as parcelas, não estava pagando o condomínio, e um dia ele foi surpreendido com uma notificação de que o apartamento iria a leilão. E nesses casos, o que é pago em leilão é coberto pelo leilão, mas o que sobra, os valores de leilão são muito baixos. Então, o que sobra continua com o dono original para ele continuar pagando. Então, ele se viu desesperado com essa situação. E aí foi uma batalha judicial que nós enfrentamos por 2 anos para que ele pudesse reaver o apartamento dele. E aí, há uns 3 meses atrás, eu entreguei a chave do apartamento dele para ele após essa vitória nessa área. Muito legal. Agora, esse termo de vender o ágil é um termo que a gente conhece aí do Centro-Oeste, mas aqui na região o pessoal não conhece muito o que que é o termo vender ágil. Explica para nós o que que é vender o ágil, doutora Carol. Ah, interessante. Quando você adquire o seu apartamento e você já pagou uma quantidade de parcelas, então o que que você faz? Você vende esse pedaço que você pagou até aquele momento. Você determina um valor e a pessoa compra aquele pedaço e continua pagando as parcelas para frente. Aí aqui a gente conhece como ágio. Isso é interessante. São os regionalismos, né? Cada região muitas vezes Isso. chama de uma forma diferente. Então, é interessante esclarecer. Mas, doutora Carol Macedo, então pensando nesse contexto de desenvolvimento para se tornar uma advogada especializada em direito imobiliário, o que que foi necessário para chegar a esse momento seu? Quer dizer, o que que foi necessário buscar de conhecimento para poder se especializar e hoje poder prestar esse tipo de serviço para as pessoas? Bom, o direito imobiliário, ele é uma matéria específica da faculdade. Então, eu tive que buscar totalmente fora, conhecer a legislação por fora e graduação para poder. Hoje minha pós está em andamento na área de direito imobiliário e cursos, sempre buscando conhecimento através de cursos, através de professores, mentores que já atuam nessa área para que a gente, porque é um campo de leis, é o direito civil, mas tem tem as leis sindicais, tem as leis de propriedades, então são áreas que a gente precisa se especializar através de cursos e através da pós-graduação. Então, meu caminho foi esse. Eu comecei fazendo cursos com pessoas que já atuavam na área, até dar início à pós-graduação para poder especializar cada vez mais nessa área. E o direito imobiliário, claro, ele tem as suas características, mas existe a legislação de cada região, que também muda, né? Cada cidade tem o seu plano diretor, os estados muitas vezes têm regiões específicas onde se pode ter determinados empreendimentos, ou mesmo onde pode fazer um loteamento, onde não pode. Então, para quem atua no direito imobiliário, também é importante conhecer a legislação, não apenas a legislação nacional, mas também a legislação da cidade, da região onde está. É isso? É isso mesmo. Nós temos a legislação federal, que é a que rege o país inteiro, mas cada estado, cada município tem as suas diretrizes que nos guiam, né? E tem a diferença, porque tem área rural, para área rural, estados que têm mais plantações, grandes fazendas, tem um tipo de legislação, estados que são mais voltados a indústrias, tem um tipo de legislação diferente para poder atuar. Então, varia de município, de estado, se é um estado mais com fazendas, com terras para se produzir, se é um estado de fábricas, de construtoras, tudo isso altera as legislações. Cada legislador, cada vereador, município, deputado estadual, ele legisla nesse sentido da necessidade de cada terra. Agora, isso é complexo, né? Como é que uma pessoa que resolve se dedicar ao direito imobiliário pode se manter atualizado de tudo que está acontecendo, de tudo que está mudando? Como é que tu costumas fazer para te manter atualizada? A base do direito é sempre a legislação. Então, nós estamos sempre de olho naquilo que está sendo votado nas câmeras, no Congresso, e nós também estamos sempre de olho nas decisões dos tribunais, dos juízes, porque é isso que vai guiando o futuro
do direito, porque os julgados vão se tornando o nosso guia, a nossa direção, até que muito provavelmente virem leis no futuro. Então é assim que a gente se mantém atualizado, sempre vendo o que está sendo julgado nos tribunais. Isso seria a jurisprudência? Isso, a jurisprudência. Doutora Carol, já tens experiência nessa área de direito imobiliário e certamente tu tens partes desse trabalho que te deixam mais animada, que tu gosta mais. Daqui a pouco tem outras coisas que nem tanto, né? O que que tu mais gostas dentro dessa área do direito imobiliário? Eu adoro a parte de regular imóveis, entregar para as pessoas na mão delas é extremamente prazeroso. Falar, agora esse cantinho de terra é teu e ninguém te tira. E o que dá uma dor de cabeça é trabalhar com direito sindical. Trabalhar com condôminos é muito complicado, porque uma coisa é você guiar uma pessoa na própria casa ali, um terreno, é a pessoa sozinha. Quando você começa a mexer com direito sindical, são várias pessoas, várias famílias que você tem que tomar cuidado para proteger todas elas. Então é uma parte um pouco mais chata. Cooperativas também se enquadram, cooperativas habitacionais também entram nessa linha. Também, cooperativas também. E aí, aproveitando essa linha, né, além dessa questão de lidar com as pessoas, quando há mais de um interesse envolvido, o que que é mais difícil na área do direito imobiliário? O que que te dá mais dor de cabeça assim, no dia a dia, seja na questão processual, seja na questão de reunir documentos? O que que é mais difícil? Eu acho que o que torna mais difícil é porque você até consegue reunir documentação, você consegue trabalhar com seu cliente, só que hoje a gente tem um judiciário que ele é muito sobrecarregado. Então, você explicar para as pessoas que leva tempo é muito complicado. Você falar que um processo ele vai levar 2, 4 anos, essa é a parte mais difícil do trabalho, é você lidar, você levar essa situação por 4, 5 anos. E quando a gente está falando da regularização de um imóvel, ou de um terreno, o que é mais importante? São válidas testemunhas, são válidos documentos? O que pesa mais na hora de se reunir um processo para encaminhar esse processo de regularização? O que mais pesa, porque hoje a gente tem uma divisão. Hoje a gente tem o judiciário, mas hoje a gente consegue fazer também extrajudicial, que a gente consegue fazer por cartório e pode acabar agilizando esse processo. E o que tem mais valia nessas horas são documentos antigos, contas de luz. Tem gente que tem o costume de jogar fora, mas tem gente que guarda. Tem gente que eu consigo reunir comprovantes de pagamento de faturas, de contas de água dos anos 2000. Então, isso na mão do tabelião, isso na mão do juiz tem muito valor. Então, quanto mais antiga a documentação que a pessoa apresenta, mais fácil fica de comprovar, por exemplo, que aquele imóvel é dela, que ela realmente mora ali, que ela estabeleceu a sua moradia habitual. Então, seria interessante se as pessoas tivessem o costume de guardar pelo menos um documento de cada mês, porque disso ali vira ouro na mão dos juízes e dos tabeliões. E muitas vezes as pessoas ocupam os imóveis e não têm o conceito, não têm o entendimento de que o fato de estar lá não faz com que ela seja de fato a dona perante a justiça, perante os órgãos públicos. Isso tudo, se a pessoa simplesmente passou a ocupar e comprou de alguém, tem que haver, depois de um certo tempo, pelo menos uma organização disso até para ela poder deixar para os seus descendentes, poder deixar para os seus filhos, poder deixar para os seus netos, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas não se preocupam com o futuro, né? Estão ali morando, não, mas eu já estou aqui, está tudo certo. Mas para poder até mesmo deixar de herança para outras pessoas isso, tem que estar regularizado, né? Exatamente. Pouquíssimas são as pessoas que têm a escritura em mão. A maioria, antigamente, tinha um costume muito grande do que a gente chama de contrato de gaveta.
Uma pessoa vinha, te vendia o imóvel e te entregava esse contrato. Por vezes, as pessoas não tinham nem os seus próprios nomes escritos nesses documentos, eles apenas recebiam esse contrato e acreditavam que ali era o suficiente para comprovar que eles são donos. E aí chega agora no futuro, você tem uma grande dor de cabeça. Então, para escriturar, você precisa comprovar que você estabeleceu sua moradia habitual naquele lugar. E aí é onde entra essa questão de ter comprovantes antigos, porque e se o seu vizinho que te conhecia naquela época, quem vai ser a sua testemunha? Então, é muito delicada essa questão, porque pouquíssimas são as pessoas que têm documentos que realmente comprovem a moradia deles nesses locais. Doutora Carol Macedo, que dicas poderia trazer para as pessoas para facilitar a vida na hora de regularizar o imóvel, além dessa questão dos documentos? Verifique como está a questão do seu imóvel. Não seja pego de surpresa, às vezes, por alguém pedindo para você desocupar o imóvel, alegando que você não é o dono. Vá até o cartório da sua cidade, verifique se é o seu nome que está na escritura do imóvel. E não deixe para a última hora. Sempre esteja com seus documentos atualizados, para que você não seja pego de surpresa e tenha uma grande dor de cabeça nesse sentido. Doutora Carol Macedo, diretamente do Distrito Federal em Brasília, eu vou pedir para deixar uma mensagem aí para os nossos telespectadores aqui da TV Cidade de Farroupilha. Eu acredito que não existe fórmula mágica para alcançar o sucesso. Se você tiver foco e determinação, eles que vão ser a chave para você alcançar qualquer lugar que você desejar. Tá aí, agradeço muito, diretamente do Distrito Federal, a doutora Carol Macedo conversou conosco aqui falando sobre direito imobiliário. Muito obrigado, doutora Carol. Muito obrigada, fico muito feliz pelo convite. Obrigado. Para você que esteve conosco até agora, lembre-se, todas as segundas-feiras, às 19 horas, estamos juntos aqui na TV Cidade de Farroupilha, conversando sobre negócios, sobre empreendimentos, sobre inovação, os desafios de se ter um negócio no nosso país, em especial empresas familiares. Se você tiver uma sugestão de pauta, um bom exemplo que você gostaria que a gente conversasse, manda aqui para a nossa produção. Se você quiser ter a sua marca associada ao nosso programa, entre em contato conosco. Quem sabe você pode ter a sua marca aparecendo durante todo o episódio. Nos vemos na segunda-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.